dia, amores! Tudo bem com vocês? Então, estou mais uma vez aqui para falarmos sobre matemática. Isso mesmo! Mas não esqueçam, antes de colocar a sua presença. Isso mesmo! Antes de qualquer coisa, antes de começarmos a abrir o nosso livro, precisamos colocar a nossa presença, certo? Vamos pegar o nosso livro de matemática e vamos começar lá na página 50 e 51. Hoje nós iremos falar sobre cálculos, né? Calcular o número de possibilidades. O que é que nós entendemos de calcular possibilidades? Alguém pode me dizer? Isso, exatamente isso. Calcular a possibilidade quer dizer que o quê? Números de possibilidades que pode acontecer. Exemplo, do dado, quantas vezes nós podemos jogar os dados e cair o número 6, né? As possibilidades que podemos ter. Então, os problemas que nós iremos resolver. Vamos lá. Olha essa imagem do nosso livro. Tereza e Cláudio estão brincando de formar números de 2 algarismos, jogando 2 dados. Cada dado está numerado de 1 a 6. Na jogada ilustrada a seguir, o número formado é 15, porque foi combinado que o dado vermelho indicará o algarismo da ordem das dezenas e o dado azul indicará o algarismo da ordem das unidades. Vamos voltar para a tia? Então vamos lá. O vermelho indicará as dezenas, então ele tirou o número 1. O azul, as unidades. Tia, isso não é azul, é verde. Sim, mas era para fazer a diferenciação. Então, nós temos o número 15. Vamos agora observar a nossa tabela. Complete a tabela abaixo, que registra as possibilidades de números que podem ser obtidos com os 2 lados. Vamos no primeiro exemplo. Volta para a tia. Primeiro exemplo. Ele tirou o número 1. Com o número 1, eu posso fazer o número 11, número 12, número 13, número 14, número 15 e número 16. Tia, e no de baixo, nós vamos fazer o 20. Então, dezena e a unidade. Podemos fazer o 21, 22, e vamos lá onde que está o 23, 23, 24, 25 e o 26. E aí, sucessivamente, vamos fazer os embaixo, que são o 3, o 4 e o 5. Quais as possibilidades que podemos utilizar para fazer o restante? Se as unidades se as dezenas são 3, as unidades, o azul, a mesma possibilidade. 31, 32, 33, 34, 35, 36, né? 41, 42, 43, 44, 45, 46. O 5 e o 6, vocês irão responder. Vamos agora para a próxima pergunta. Agora responda as questões. Se sair no dado vermelho, número 2, quais números poderão ser formados? Então, meus amores, saiu 2 no dado vermelho. Quais números poderemos utilizar para formar os outros números? Isso mesmo! Tia, 21. Podemos. Tia, podemos formar o número 22. Podemos também. 22. O número 23. 23. O número 24. Com certeza, 24.
o número 25. 25. E o número 26. Ótimo! Parabéns! Isso mesmo. E para obtermos os números maiores que 40, quais devem ser os números obtidos no dado vermelho e no dado azul? Se nós sabemos que 4 ele está representando a dezena, então podemos representar 5 dezenas que seriam maiores que 4, né? Que seria 50 e 60. 4, 5 e 6. E no dado azul, nós poderemos utilizar todos os outros números. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Isso mesmo, muito bem! Última questão da nossa explicação. Multiplicamos a... Indique a afirmação que explica corretamente como encontrar a quantidade de números que podem ser formados com os dois dados. Vamos descobrir qual dessas afirmações são corretas, somente uma. Primeiro, se adicionamos a quantidade de números do dado vermelho com a quantidade de números com o dado azul, 6 mais 6, podem ser formados 12 números? Será? Multiplicamos a quantidade de números do dado vermelho com a quantidade de números de dado azul. 6 vezes 6 é igual a 36. Podem ser formados 36 números? E aí, turma? Eu só posso formar 12 números com dado? Ou eu posso formar 36 números? Será que o nosso dado também ajuda a multiplicar? E agora? Sim, é isso mesmo! Multiplicamos a quantidade de números do dado vermelho com a quantidade do dado azul. 6 vezes 6 é igual a 36. Podemos formar 36 números. Olha a quantidade de possibilidades que podemos formar. Isso. As atividades, né, do número 2, 3, né? 2, letra A, B, C, D, E, F e número 3, vocês irão fazer sozinhos, que a tia já deu essa explicação das possibilidades com os dados. Agora nós vamos para a atividade da página 52 e 53, que nós vamos falar um pouquinho de medida de temperatura. O que será tudo isso? O que quer dizer temperatura? Tia, quer dizer que a temperatura é como está o tempo? Será que é isso? Tia, temperatura quer dizer que é o clima. Será que é isso? Vamos falar o que é temperatura. Se a previsão do tempo diz que amanhã fará 30 graus Celsius, significa que será um dia quente ou será um dia frio? Então, o que será? Como será que esse dia ficará? Exatamente, quer dizer que o dia será quente. Quando nós temos, 30 graus, quer dizer que o tempo está mais alto. A temperatura está bem mais alta. Isso. Quando nós falamos aqui o tempo, olha, fará 18 graus Celsius, o tempo já está na temperatura mais baixa, vai estar um pouco mais frio, Olha só, vamos observar a imagem aqui do nosso livro. Vamos observar? No último dia do ano,
o Rio de Janeiro registrou a temperatura mostrada nos termômetros abaixo. Olha a temperatura que foi registrada. Isso mesmo, 42 graus. Indicamos 1 grau Celsius por, né? 1 grau Celsius por 1 grau. Então vamos lá. 42 graus. Muito bem. Vamos lá, veja a Manu. O exemplo que dá Manu. Veja como a Manu pensou para descobrir a temperatura que está marcando o termômetro da casa da avó dela. As marcações do termômetro lembram as marcações nesta régua que a temperatura está marcando no termômetro, né? Olha só, nessa reta. Qual será que está marcando aí, turma? Lembra da reta numérica que nós estudamos? Olha só. Isso está marcando 28 graus. Muito bem. Hoje nós temos vários termômetros. Nós temos, né, até por conta desta pandemia, está sendo medida a nossa temperatura. Sabemos que a partir de 37, né, tem alguns lugares que 37,7 você já não pode entrar, né, porque a sua temperatura já está bem alta. 37,5 já tem lugares que não deixam também. Então é a nossa temperatura. Existia um termômetro, né, que é o termômetro de mercúrio. A Anvisa, ela já desde 2019 ela proibiu a utilização desse termômetro. Hoje nós temos o termômetro, né, digital, esse termômetro que as pessoas colocam, né, na testa, no pulso. Temos o termômetro mesmo agora da medida do tempo, né, para medir a temperatura do tempo. Então, o termômetro é exatamente aquela questão da temperatura, a gente sempre fala, energia, né, térmica, que eles até falaram. Então, é a temperatura, né, do nosso corpo, da temperatura do tempo. E aí, amores, o que vocês irão fazer nessas atividades? Olha só, as atividades das páginas, né, 52 e 53 pedem para vocês observarem os termômetros e colocar, né, qual grau está marcando. Observem. Alguns, né, os termômetros eles estão marcando de 5 em 5. Precisamos observar. Lembra que a tia falou que naquelas retas nós devemos contar também a quantidade ali. Exemplo, tem 20, né? Aí vamos contar 21, 22, 23. Então, sempre observar, igual nós fizemos a atividade dos centímetros. Então, observar só isso, da concentração. Nós vamos fazer essa atividade da questão dos termômetros, ver a diferença da temperatura do termômetro digital para um termômetro que ele está marcando lá, no caso, como se fosse com um mercúriozinho, né? Essa quantidade, né? Ligar um ao outro para fazer a sua correspondência. E aí, a problematização desta atividade, tá? Tia, eu posso pesquisar mais sobre os termômetros? Pode. Desde que seja links confiáveis, cuidado com as fake news. Isso mesmo, né? Porque nós já estamos estudando isso. Precisamos saber se esse site ele tem uma boa referência, se ele tem notícias que são favoráveis ao nosso conhecimento. Precisamos buscar a informação de quem postou, se elas estão relacionadas em outras postagens, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades do formulário, não esqueçam de fazer as atividades do livro, sempre reforçando letra bonita, né? Letra cursiva, para a tia também entender, palavras começando as frases com letras maiúsculas, a pontuação, a acentuação, tá? É muito importante, às vezes fica até chato a tia ficar cobrando isso, mas gente, é preciso. E todas as atividades que vocês foram fazer que é diferentes e que são legais, mandem pra tia para contribuir lá, né? Para compartilhar na live junto com os colegas, tá bom? E olha, fico por aqui. Um grande beijo pra vocês e até a nossa live. Tchau, tchau!